Oi, som. A graça e a paz a todos, em nome de Cristo. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a você que nos assistem de suas casas. Josué, capítulo 1. Nós estaremos lendo os 9 primeiros versículos esta noite para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. Então, Josué, capítulo 1. Iremos ler do versículo 1 ao 9, para refletirmos um pouco sobre encorajamento. Quero esta noite falar com os irmãos sobre o tema encorajamento, especificamente sendo encorajado pela palavra de Deus. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o ponte do sol será o vosso limite. Versículo 4. Versículo 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Meus irmãos, portanto, eu quero refletir com a igreja sobre o tema encorajamento. Antes eu quero trazer um lembrete aos irmãos. Eu acho que nas leituras bíblicas diárias, os irmãos já se depararam muitas vezes com a palavra não temas, não temas, não temas. Você pode se perguntar, por que tantas vezes Deus usou esse termo na Bíblia? Alguns dizem que mais de 300 vezes é usado esse termo, não temas ou não temais. E aí você pode ter a certeza que se Deus ele disse não temas, e tantas vezes na Bíblia, é porque Ele, como nosso Criador, Ele sabe que nós temos medo. Deus sabe que nós somos fracos, e Deus sabe que em muitos momentos nós temos medo, e é por isso que essa palavra não temas, esse termo não temas vem sempre acrescentado da palavra eu estou contigo, ou seja, Deus diz não temas, eu estou contigo, eu te sustento, eu estarei sempre. É a ideia de uma palavra que vem acompanhada de promessa. Então Deus sabe que nós temos medo. Então a ideia básica aqui que eu quero conversar com os irmãos é justamente partindo do princípio de que todo mundo na vida em algum momento precisa de encorajamento, e a palavra de Deus é esse instrumento que nos traz ânimo, que nos traz força, e é justamente isso que nós precisamos analisar. Atualmente estamos vivendo dias difíceis, não precisamos repetir o que já escutamos diariamente nas redes sociais, na mídia. Então os dias são difíceis, aumento de contaminação pelo vírus, crise econômica, desemprego. Então tudo isso, todo esse cenário de insegurança, aos poucos vai entrando em nosso coração e trazendo medo, trazendo pavor, trazendo ansiedade. E é por isso que nós precisamos ser encorajados através da palavra de Deus. Eu quero que você reflita sobre essa passagem bíblica e você analise. Josué tinha motivos para ter medo? Que motivo Josué tinha para ter medo? E por que Deus levou essa palavra de encorajamento a Josué? É preciso entender o contexto aqui, o que estava acontecendo, para que Deus chegue até Josué e leve essa palavra de encorajamento ao coração de Josué. Então veja, o que estava acontecendo aqui? Primeira coisa a observar é que Moisés, aquele líder nato, que liderou o povo de Deus da saída do Egito até próxima à terra de Canaã, Moisés tinha morrido. Você vai ver logo no primeiro versículo, Moisés tinha morrido. Então as pessoas, elas choravam a morte do líder. As pessoas estavam... Esse é o cenário. E nesse cenário,
de luto, Deus chama Josué. Deus chama Josué naquela terra. Agora é importante observar um detalhe. Aquela terra prometida por Deus ao povo de Israel, ela era uma terra habitada por pessoas. E Deus, ele disse, tome posse da terra, mas lá naquela terra existiam os filisteus, existiam os cananeus, existiam pessoas valentes, pessoas que iam brigar, lutar, dar sangue, suor e lágrima, como a gente aprende no curso de história. Os revolucionários, eles davam sangue, suor e lágrima. E aqueles homens, eles diziam justamente isso, dar sangue, suor e lágrima, para não perder aquela terra, para não vocês entenderem que havia uma promessa de Deus, mas Josué estava diante de uma missão difícil. Então esse é o cenário. Josué precisava agora continuar um trabalho deixado por um grande líder. E aí, meus irmãos, substituir alguém que fez tudo errado, às vezes é mais fácil que substituir alguém que fez um bom trabalho. Há uma tendência nas pessoas de tentar querer imitar, como se o ser humano fosse feito em uma fábrica, em larga escala. E aí as pessoas querem que todo seja igual. Muita gente ali queria que Josué fosse um líder igual Moisés. Moisés tinha suas diferenças, Josué era uma outra pessoa. Então havia uma comparação e Josué sofria com isso. Josué estava diante de uma situação um pouco delicada. Mas Deus chega para ele. Deus chega para ele e fala ao coração dele. Fala ao coração de Josué. Então é nesse contexto, como eu estou falando, que Deus chega para Josué e encoraja através da sua palavra. E é justamente isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. Ele chega naquele momento que nós estamos em dificuldade, naquele momento que a dor aperta, que o medo chega, e encoraja através da palavra dele, através da Bíblia Sagrada. Deus traz encorajamento para cada um de nós. Então, meus irmãos, eu quero analisar esse texto bíblico e trazer algumas lições importantes sobre encorajamento. Como eu disse inicialmente, precisamos a cada dia ser encorajado. Viver é um grande desafio, viver não é fácil, e nós precisamos ter coragem para viver, ter coragem para viver, ter coragem para fazer a coisa certa, ter coragem para ser obediente a Deus, ter coragem para fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então a primeira coisa que nós observamos aqui, se encontra no versículo 1 e 2, é que Deus fala conosco independente da situação. Deus, ele fala com cada um de nós independente da situação que você está vivendo. Eu queria que você observasse que o cenário de Josué, como eu disse, é um cenário de luto, de sofrimento, de dor. Mas Deus foi lá e falou ao coração de Josué, levando uma palavra de encorajamento. Vocês ouviram as irmãs apresentarem o trabalho belíssimo na região norte. Com certeza, Deus falou ao coração de alguém daquele local. Não tenho dúvida de que Deus levou uma palavra específica ao coração de alguma pessoa, porque existe aquela palavra que sai a todos, mas também aquela palavra específica que toca no coração de alguém, porque é de Deus. Deus faz isso através da sua palavra. Então, meus irmãos, Deus falou com Josué no meio de milhares de pessoas ali. Deus escolheu Josué para aquela missão. E nós precisamos compreender que Deus trouxe essa palavra a Josué, encorajando, como eu já disse, para continuar aquela missão. Precisamos destacar aqui um detalhe que muitas vezes a igreja não compreende, é que Moisés, ele liderou aquele povo. Moisés tinha liderado aquele povo da saída do Egito até aquele momento, porque Moisés morre já próximo a Canaã. Moisés praticamente morre vendo a terra prometida. Mas uma coisa interessante, irmãos, a obra ela é de Deus. A obra ela é de Deus. Para muitas pessoas ali que vinham com Moisés, é como se tudo tivesse acabado, estavam desanimados, mas Deus levanta Josué, sabe por quê? Porque a obra é dele, e quem conduz o povo é justamente ele. Deus prepara os seus obreiros. Se você der uma olhadinha na Bíblia, nos livros anteriores, de Josué para aquele ali. A história de Josué é um daqueles que saiu do Egito, juntamente com Moisés, e quando você vai ver, Josué era um cara que soube ser liderado, Josué foi um cara que soube ser obediente a Moisés, Josué estava sendo preparado para esse momento, e agora ele tem a missão de continuar o trabalho deixado por Josué. Irmãos, se você ler comigo a Bíblia, você vai perceber isso. Versículo de número 2 diz:
Moisés, meu servo é morto. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, Deus está dizendo para Josué, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Perceba que Deus, ele não, vamos dizer assim, ele não amenizou a situação. Deus, ele não chegou e disse, olha, ainda há uma possibilidade. Não, ele chegou, foi claro, Moisés é morto, Josué, agora é com você, a missão é sua. E como eu já disse, Josué vinha sendo preparado para aquilo ali. Quando nós olhamos na Bíblia, por exemplo, em Números, nós vemos que Josué, ele teve uma missão de espiar a terra. Não sei se você lembra, teve um momento lá que Moisés mandou 12 espias para observar a terra. E aí naquele momento ali, dos 12 espias que foram observar a terra prometida, o que foi que aconteceu ali? 10 chegaram e desanimaram o povo. 10 trouxeram um relatório que desanimou, que fez o povo murmurar, relatórios pessimistas. Em Números a gente vê isso. Só que Josué e Caleb se levantam e mostram um relatório positivo, dizendo para aquelas pessoas que eles deveriam confiar em Deus. Por quê? Porque eles disseram, o povo é forte, mas Deus é maior. Ou seja, os 12 viram a mesma coisa. 10 viram o inimigo pelo olhar humano. 2 olhou o inimigo pelas lentes de Deus. E aí você vai ver que Josué e Caleb foram esses 2. E há uma promessa de Deus, está registrada, de que apenas Josué e Caleb entrariam na terra prometida. Deus vai dizer justamente isso. Deus diz em Números 14 e 30, certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Deus falando para o povo, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então perceba, meus irmãos, que as profecias sobre esse primeiro ponto, e que Deus fala conosco, independente da situação, algumas lições práticas para a nossa vida. A primeira é que Deus, Ele vê tudo o que se passa conosco, Deus conhece o nosso coração. Eu quero dizer que você pode estar vivendo o pior momento de sua vida. A situação de Josué não era boa, o momento ali não era bom, porque ele estava enfrentando luto. Mas saiba de uma coisa, Deus, Ele pode levar uma palavra de encorajamento ao seu coração. Pode ser na pior hora, Deus pode. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso. E isso deve confortar o seu e o meu coração. Naqueles dias mais difíceis de suas vidas, nós precisamos crer que Deus, Ele pode nos encorajar. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus fala independente da situação. E a segunda está no versículo 3, 4, 5 e 6. É que Deus, Ele nos lembra de suas promessas para nos encorajar. Deus traz à nossa mente as promessas dEle justamente com o objetivo de nos encorajar para a caminhada, de nos encorajar para a missão, de nos encorajar para seguir a vida. Vamos ver, por exemplo, o versículo 3. Versículo 3 nós temos: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-la dei, como eu disse a Moisés. Deus aqui está renovando a promessa, mas Deus também está afirmando a liderança de Josué. É como se Deus tivesse dito, olha, do mesmo jeito que Moisés foi um líder diante desse povo, você também será, porque o povo precisava ouvir que Josué era o líder a partir daquele momento. Então Deus relembra a promessa. No versículo 6, Deus também vai dizer, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Deus lembrando da promessa feita desde Abraão, quando ele disse lá em Gênesis 12, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que te mostrarei. Então Deus está dizendo, olha, essa é uma promessa, e Deus lembra dessas promessas justamente com a função de encorajar Josué, de dar força àquele homem. Deus lembra a Josué as promessas feitas aos patriarcas, a Abraão, a Isaac, a Jacó, justamente para fortalecer naquela caminhada. Meu irmão, meus amigos, confie nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus e seja fortalecido. Seja, portanto, fortalecido. Eu gosto de lembrar do exemplo de Abraão, porque alguém ter vivido pela fé como Abraão,
na Bíblia, depois de Jesus Cristo, eu não me lembro. O exemplo de Abraão ele é demais. Se vocês lembram, essa promessa aqui ela foi feita primeiro a Abraão, lá em Gênesis 12, sai da tua terra. Deus faz essa promessa a Abraão. Só que o tempo passa, Deus tinha dito que Abraão seria pai de uma grande nação, e Sara não produzia, o negócio não funcionava. Então, e aí a promessa? E a promessa? É tanto que Sara vai acelerar o processo e pegar uma escrava lá, uma serva, e pedir que ela deitasse com Abraão para que tivesse filhos. Não era esse o propósito de Deus. Mas depois Deus vai lá e dá um filho a Sara e a Abraão, Isaac. Parece que tudo estava dando certo, a promessa de Deus estava se cumprindo. Mas quando a gente chega em Gênesis 22, aí o negócio pega. Porque Deus olha para Abraão e diz: Abraão, pega seu filho Isaac, vá até um monte e sacrifica ele, mata seu filho. E a promessa de Deus, da descendência a partir de Isaac? E agora? Isaac vai morrer? Eu acho interessante porque Abraão vai lá e leva seu filho. Abraão acorda de madrugada, chama 2 servos, pega o jumentinho e vai lá. Abraão, os 2 jovens e o filho dele até aquele local para realizar o sacrifício. Irmãos, tem uma coisa que merece destaque lá em Gênesis capítulo 22, versículo 5, é que Abraão disse, quando ele chega perto do monte, né, ele viu, olha, o local é isso aí, é como se ele tivesse dizendo, é ali que eu vou matar meu filho. Então Abraão disse o seguinte, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá, depois de adorarmos, voltaremos a vós. Eu queria que vocês observassem aqui a palavra voltaremos, porque Abraão está dizendo o seguinte, eu vou lá prestar um sacrifício, mas a gente volta eu e volta Isaac. Então, ora, se Abraão estava indo matar seu filho, como é que ele diz voltaremos? Como é que ele está dizendo com tanta convicção, com tanta fé, de que ele iria voltar juntamente com Isaac, se o pedido de Deus era para matar Isaac? Irmãos, aí você vai lendo a Bíblia e percebendo por que Abraão tinha essa convicção. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis, capítulo 21, e versículo 12, tinha uma promessa de Deus. Deus disse a Abraão, disse, porém, Deus a Abraão, não pareça isso, dura aos teus olhos, por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. O que Deus disse aqui a Abraão? Olha, a tua descendência é de Isaac. Então, quando Abraão foi sacrificar seu filho, ele estava lembrando dessa promessa, era a promessa de Deus, de que Isaac era a descendência, então de Isaac seria a descendência. Então Abraão disse, ora, se Deus prometeu, é uma promessa de Deus, usando as minhas palavras aqui, que Abraão pode ter pensado, eu posso até matar Isaac, mas Deus ressuscita, porque senão Deus está indo contra uma promessa dele. Para vocês entenderem, irmão, a importância das promessas de Deus na vida de um homem, aquela promessa encorajou Abraão a realizar aquele ato. Se a gente ler Gênesis 22, é muito bonito. Quando Abraão vai lá sacrificar, Deus diz, não faça. Abraão, Abraão. E ali, Abraão olhou e viu um cordeiro. Irmãos, quero deixar claro para a igreja, justamente, que quando nós nos alimentamos das promessas de Deus, nós somos fortalecidos. Nós somos fortalecidos. Jesus Cristo, ele deixou várias promessas para a gente. Mas eu quero destacar Mateus 28, no versículo 19 e 20, especificamente no 20, quando ele vai dizer, ele dá aquela comissão aos discípulos, e ele vai dizer no finalzinho do versículo 20, ele manda que os discípulos vão, ensine a palavra, pregue, batize, e ele vai dizer, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há uma promessa de Deus de estar com a sua igreja todos os dias. Há uma promessa de Deus de que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, com as promessas de Deus, e seja fortalecido. Nesse ponto eu quero deixar uma aplicação para a nossa vida. Quando o medo, quando a ansiedade, quando a tristeza entrar no seu coração, se apegue firmemente às promessas de Deus e seja encorajado pela palavra de Deus. Lembre-se que Deus está com você. Deus sabe tudo da sua vida e da minha. Deus vê aquilo que ninguém vê.
Deus vê aquela lágrima que cai lá no seu quarto, só você e Deus. Deus vê. E Ele está preparado para lhe encorajar através da palavra dEle. Irmãos, vamos continuar no texto. Portanto, a palavra de Deus é um mecanismo para nos encorajar. Ele nos encoraja. Ele fala independente da situação. Ele lembra das promessas para nos encorajar, mas Ele também nos encoraja através do relacionamento que temos com Ele. O nosso relacionamento com Deus nos encoraja. Quanto mais você tiver intimidade com Deus, mais fortalecido você será. Eu queria que você observasse nessa palavra intimidade, porque é um relacionamento muito profundo. É a ideia, inclusive, de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Quando a Bíblia fala de relacionamento, e aí, quando ela está falando de um relacionamento próximo, de Deus com os seus servos, então é um relacionamento que realmente a gente tem com alguém que você gasta tempo. E como é que eu gasto tempo com Deus? Lendo a Bíblia, orando. Então eu não estou falando de um relacionamento que você diz, eu tenho um relacionamento com Deus porque eu vou ao culto ao domingo. Eu me relaciono com Deus porque eu leio a Bíblia vez por outra. Não, você precisa ter um compromisso mais diário com Deus, uma leitura mais diária, mais oração, mais vivência com Deus, para você sentir e ser fortalecido por esse Deus tão poderoso. Nós precisamos justamente ter relacionamento com Deus através da oração e da leitura bíblica todos os dias. E aí Deus, Ele trouxe isso para Josué de forma muito clara. Se você observar, no versículo 7, Deus, Ele traz essa advertência a Josué. Versículo 7, Ele vai dizer: tão somente ser forte e muito corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Até aqui. Então perceba que o que Deus está dizendo aqui a Josué é o seguinte: olha, você precisa ser forte e corajoso para seguir a lei. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, você precisa ser obediente, seja obediente, cumpra a aliança estabelecida. Existe uma aliança. Não sei se vocês percebem, mas na história de Deus, sempre Deus trabalha com alianças. O povo de Deus sempre esteve debaixo de aliança. O povo de Israel, quando eles erravam, pecavam, a disciplina batia. Então Deus, Ele estava dizendo a Josué o seguinte: você precisa obedecer, seguir a lei. É tanto que Ele vai dizer, dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Eu trouxe só uma observação que existe no livro de Josué, lá no capítulo 7, quando o soldado Acã peca, e devido ao pecado de soldado, Israel é derrotado. Só para mostrar para a igreja o que Deus estava dizendo ali. Olha, Deus estava dizendo: olha, a vitória você vai ter, vocês vão ter a vitória. Saiba que quem dá a vitória sou eu, a vitória quem dá sou eu. Agora eu quero de vocês uma coisa: a observância da lei, a obediência. E quando eles pecaram, eles, portanto, foram derrotados. Irmãos, é importante observar que o próprio Jesus Cristo, Ele vai dizer isso: errais por não conhecer as Escrituras. O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: observe as Escrituras para que você possa fazer a coisa certa e, acima de tudo, orientar a esse povo. No versículo 8 ele vai dizer: não cesse de falar dessa palavra e, portanto, de orientar as pessoas, ensinando as pessoas. Nós aprendemos aqui claramente que um papel importante do líder é ensinar. Deus disse: Josué, ensine essa palavra ao povo. Então o líder precisa ensinar a palavra de Deus aos seus liderados. E aí Deus vai finalizar essa passagem aqui com mais uma palavra de encorajamento, mais uma vez repetindo o encorajamento a Josué, dizendo justamente no versículo 9: não, ele vai dizer: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus termina essa sessão de encorajamento repetindo e dizendo que estaria com Josué por onde quer que ele andasse. É a ideia de que Josué poderia assumir aquela liderança, seguir aquela caminhada, atravessar o Jordão, se apossar da terra. Por quê? Porque Deus estaria indo com ele em todos os momentos. Irmãos, a sensação em nosso coração e a certeza
de que Deus está conosco, sempre vai ser um encorajamento. Então, sempre que você tiver a certeza de que Deus está com você, você será encorajado. Você será encorajado. E eu quero, então, trazer só algumas lições sobre esse ponto para a gente caminhar para o encerramento. É que Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para as nossas vidas, mas nós precisamos de coragem também. Não sei se você observou uma coisa interessante. Josué tem a coragem. Deus trouxe promessas para Josué, mas Deus também exigiu dele coragem. Você precisa ter coragem. E nós, irmãos, precisamos ter coragem. Coragem primeiro para dizer que nós não prestamos, coragem para confessar os nossos pecados e coragem para seguir a Deus. Coragem, sabe para quê? Para deixar o pecado e seguir a Jesus. A caminhada cristã é uma caminhada de coragem, não é de covardia não. É de coragem de abandonar aquilo que mais queremos e não fazemos porque é pecado. Para fazer aquilo que muitas vezes não estamos querendo, mas é porque é da vontade de Deus. E depois Deus vai nos ensinando que realmente isso que nós estamos fazendo é o melhor. Então nós precisamos dessa coragem. Se você quer ser encorajado, portanto, tenha esse relacionamento com Deus. Busque as coisas de Deus. Pense nas coisas do alto. Isso lembra muito o que Paulo disse aos Colossenses: pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Lembra o que Mateus escreveu: buscais em primeiro lugar o reino de Deus. Você vai observar que na Bíblia sempre a prioridade são as coisas de Deus. A Bíblia sempre nos mostra que a nossa vida deve priorizar as coisas de Deus. Meus irmãos, quanto mais tempos ou quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais fortalecidos nós somos. Quanto mais você estuda sobre Deus, conhece sobre Deus, sabe do poder dEle, das promessas dEle, mais encorajado você será. E mais forte você será para enfrentar os desafios de tempos tão difíceis. E para finalizar, todo mundo, de uma certa forma, precisa de encorajamento. Todo mundo. E nada melhor do que ser encorajado pela palavra de Deus. Nunca pense que você é um super-homem, que você é alguém forte que consegue caminhar sozinho. Você não consegue. Ninguém consegue. Então nós aprendemos, meus irmãos, nesta noite, que Deus ele tem realmente palavra de encorajamento aos nossos corações. Deus, ele fala conosco independente de qualquer situação. Saiba, não importa o que você está vivendo, Deus pode sim levar uma palavra de conforto ao seu coração. Nós aprendemos também, em segundo lugar, só para relembrar, que as promessas de Deus, elas servem para nos encorajar. Portanto, quando você estiver precisando de força, de ânimo, vá à Bíblia, leia as promessas de Deus para a sua vida e seja encorajado. E por último, tenha relacionamento com Deus. Tenha relacionamento através da leitura da Bíblia e através da oração. E não esqueça que os irmãos são fundamentais também para a nossa caminhada, para nos encorajar e para nos levar sempre a mais perto do nosso bondoso Deus. Eu quero agradecer a participação e espero que a palavra de Deus ela possa ter lhe encorajado a seguir a caminhada cristã, que você não venha desistir da fé. E para você que ainda não tem esse encontro, não teve esse encontro com Deus, você pode ser encorajado a tomar essa decisão e dizer: a partir de hoje, eu quero caminhar lado a lado com Deus, porque eu sei que é o melhor que eu tenho a fazer. É uma decisão de coragem, mas é uma decisão importante. Que o Senhor nos abençoe.